Boa noite, Carol. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos os que estão ouvindo, né? Nos vendo aí no Hangout. Boa Nós, noite ao Dante também. nós estamos recebendo o nosso convidado Dante Mantovani para falar um pouco sobre a decadência da arte. Né? Para quem não conhece o Dante, ele é maestro, jornalista e empresário. Ele é graduado em música, ele fez especialização em filosofia, mestrado e doutorado em estudos da linguagem. Ele é coautor de vários livros de música, sobre música no Brasil e na Europa, associado na Associação dos Diretores de Orquestra dos Estados Unidos e membro da Escola de Direção Francisco Navarro Lara, na Espanha. Ele também escreve para o jornal Mídia Sem Máscara e apresenta os programas sobre música erudita na Rádio Volta São Paulo e Rádio Católica Mãe de Deus, no Rio Grande do Sul. É uma honra poder ter você aqui com a gente, Dante. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carol. Obrigado pelo convite. E eu estou feliz de estar com vocês aqui porque é um assunto muito importante e muito pouco tratado, né? Essa questão aí da decadência das artes. Quando se fala em decadência da cultura de um modo geral, né? Eu, particularmente, penso primeiro na decadência das artes, que é a minha área de atuação. Então eu tô bem por dentro disso. Não porque queira, mas porque, infelizmente, a gente é bombardeado, né, com lixo cultural por todos os lados. Então, estou à disposição de vocês aí para a gente debater esse assunto. Isso aí. Então, nós vamos dar início falando um pouco do que seriam, por exemplo, as principais artes que nós temos atualmente, né? As artes, como um conjunto assim de expressão humana, elas começaram, nós temos dos gregos a herança de seis tipos de arte que são chamadas belas artes, né? Então, nós temos a arquitetura, a pintura, a literatura, o teatro, que abrange a dança, a música e a escultura. Não sei se faltou algum aí, né? Porque eu fui sem ler, né, e tal, enfim. E aí, tanto que hoje em dia se fala que a sétima arte seria o cinema. Bom, a arte, assim como herança dos gregos, e até como foi objeto também de questionamentos filosóficos por Platão e outros filósofos, ela era, basicamente, servia como uma espécie de valor, assim como a verdade e a bondade. E também era uma espécie de atividade humana para trazer a expressão do belo e de valores superiores que o homem tinha, né? Ele tentava expressar na arte uma espécie de redenção do sofrimento e também valores que transcendiam a própria natureza humana. Mas ao longo do tempo, nós vemos que a arte foi tomando outras conotações, não só para tentar redimir o homem da sua situação trágica humana, mas foi algumas pessoas, alguns fatores que aí nós vamos ver, vamos indicar um documentário muito bom que vai tratar sobre isso, que é o documentário do Roger Scruton, A Importância da Beleza. Ele está disponível na internet, são 58 minutos, e ele vai fazer essa trajetória, então, das artes clássicas e até esse período de decadência que hoje nós enfrentamos, no qual o homem não tenta mais se redimir pela arte e não cultiva a beleza como um valor supremo, mas ele tenta refletir na arte a própria situação de miséria humana que nós temos atualmente, que é um capítulo da decadência que nós temos, né? Então, é sobre isso que nós vamos refletir hoje, principalmente também o que motivou o tema, foi uma exposição, uma apresentação de um grupo no qual eles estavam todos circulando. Todo mundo deve ter visto essa notícia essa semana, né? No qual houve uma... eu nem sei o nome do grupo agora, estava aberto o link aqui e fechou. Cíntia, você tem? No Sesc do Ceará. Do Ceará, em Cariri, eu acho que era o nome. No Sesc do Ceará. E foi uma cena muito pitoresca, que bombou nas redes sociais, causou muita polêmica, porque eles estavam, assim, em círculos, com a mão no, desculpa a expressão, né, no ânus do outro. E então isso seria uma expressão de arte.
né? Então, nós vamos ver aí, trouxemos o Dante, porque ele trabalha nessa área, é a área de especialidade dele, e nós trouxemos ele porque ele há muito tempo vem estudando sobre essa questão da decadência nas artes, especialmente na música, né? Então, Dante, você viu essa situação, você viu na internet esse espetáculo de arte, e o que, que você achou? O que, que você tem a relatar para nós? Bom, em primeiro lugar, eu não fiquei nem um pouco surpreso, né? Eu já esperava por isso. E eu digo mais, eu espero coisa muito pior ainda. Vai vir coisa muito pior pela frente, certo? Eu acho que isso é só um estágio, daqui a pouco vai entrar a coprofagia, né? Que é as pessoas comerem excrementos, chamar isso de arte, e daí adiante. Agora o que acontece? Você falou aí sobre essa arte chamada moderna, contemporânea, que supostamente buscaria refletir, né, essa desgraça que é o mundo atual, o mundo contemporâneo e tal. Só que tem um pequeno errinho aí, que na verdade é o seguinte, isso aí é o que está no discurso deles, né? É um discurso até propagandístico, ideológico, de que não, a minha arte é feia porque o mundo é feio, né? Então, para justificar isso. Só que o que eles estão fazendo é uma outra coisa, do ponto de vista temporal, cronológico e lógico, é o seguinte, de acordo com aquela máxima do Hugo von Hofmannsthal, né, que é um escritor alemão lá do início do século XX, ele diz o seguinte, nada acontece na política que não tenha acontecido antes na literatura, né? E eu extrapolo isso para as outras artes, como você citou aí, as 6 artes, né, como tratadas lá na Grécia Antiga, e então não apenas na literatura, mas nas outras artes de modo geral, porque as artes trabalham com o imaginário, né? Então nada acontece na realidade que não esteja antes na imaginação, né? Uma coisa lógica, né? Uma coisa lógica, porque para você fazer qualquer coisa você tem que antes pensar e conceber essa coisa, certo? E o que vai conceber qualquer realização humana? Isso depende da imaginação. E o que trabalha a imaginação? É a arte, né? O imaginário. E a arte, ela está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. Você veja, por exemplo, no caso da arquitetura, não é? O que os arquitetos antigos tinham a preocupação com a harmonia, com a simetria, não é? Com a perfeição das formas, porque isso auxiliava, né, na educação dos jovens, na educação da juventude, por conseguinte, a realização de uma sociedade justa e harmônica, né? Isso daí já está em Platão, você falou do Aristóteles, né? Mas desde antes da Não, eu falei do Platão. Você falou do Platão. É o Platão que aborda, né, a questão do verdadeiro, do bom e do belo, né? Isso, exatamente, exatamente. Isso daí era senso comum na Grécia Antiga, né? De que uma educação primorosa do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do máximo desenvolvimento do intelecto, necessitava de uma educação estética que estivesse à altura. Por isso a preocupação, então, com o belo, né? E isso aí era muito estudado e posto em prática. Aí o que nós temos hoje, né? Você está falando aí da decadência das artes, das várias artes, e isso daí só pode ser explicado por uma realidade, né? Que a gente deve muito aí ao nosso filósofo, nosso professor máximo aí, que é o professor Lauro Carvalho, né? Que identificou o quê? Essa estrutura da mente revolucionária, essa unidade, né, da estratégia revolucionária, que tem a ver, inclusive, com uma inversão mental, né? Tem inversão sujeito-objeto e inversão temporal. Então, todo revolucionário ele tem é intrínseco isso na mentalidade dele, essa inversão lógica, né? Então, quando eles falam isso, eu estou falando isso por quê? Porque é uma inversão lógica. Eles falam, não, mas nós refletimos a sociedade tal como ela é. Não, vocês estão criando, né, o imaginário de uma sociedade completamente destruída, né, para que isso venha a se tornar realidade. E aí, nós podemos pegar alguns exemplos, voltar no tempo, né, para mostrar onde que começa esse negócio, tá? Bom, as estratégias revolucionárias, elas não começam no século XX, embora o século XX tenha sido o século da máxima implementação dessas estratégias, né, na política, enfim, em vários países, em vários continentes. Mas tem uma série de ideias que surgem no século XIX, que vão tomando corpo e no século XX passam a ser implementadas. O principal autor que nós podemos identificar como um lastro, como fundador dessa estratégia revolucionária, né, que é destrutiva,
porque eu quero mostrar para vocês aqui, hoje, como que isso é ponta de lança na destruição da sociedade, tá? Quando eu falo destruição da sociedade, é destruição da sociedade ocidental, né? A sociedade ocidental, que é fundada no tripé, né? O direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Então, é essa sociedade que o movimento revolucionário, de modo geral, visa destruir, tá? E o principal autor que serve de base, né, para a elaboração de todas essas estratégias, aí já no início do século XX, pegaram a obra desse autor, acho que você já sabe de que eu estou falando, né? É Hegel, tá? Hegel tem aquele conceito da dialética, de que a dialética negativa, né? Então você tem lá a tese, é a sociedade ocidental tradicional. Você tem que contrapor a ela uma antítese, né, que é a destruição de tudo que existe, para que daí venha surgir a síntese redentora, né? Como se da destruição pudesse surgir algo positivo. O Marx, né, o marxismo, é o quê? A tentativa de colocar isso em prática, né? Então, tanto que se fala de materialismo dialético. Por quê? Porque, para definir o marxismo, porque essa concepção dialética está em Hegel, e o próprio Marx dizia que o Hegel era o grande mestre dele, né? Agora, o que acontece? No século XX, surge aquela tenebrosa, aquela macabra e aquela sinistra escola de Frankfurt, né? Você já deve ter ouvido falar da escola de Frankfurt. Foi fundada por um hegeliano, estudioso de Hegel, que é o Horkheimer, né? Max Horkheimer, alemão, e o Theodor Adorno, todos eles alemães. E curioso, né, só uma curiosidade, que essa escola aí é a escola onde se desenvolveram todas as teorias que visam a destruição do Ocidente, né, e que não apenas ficaram no campo da teoria, mas foram implementadas, tá? E foi fundado com dinheiro de um capitalista, né? Os caras pegaram dinheiro lá do pai do Eric Weil, que era um simpatizante deles lá, montaram essa escola aí para elaborar teorias que fossem usadas para a destruição do Ocidente, né? O mesmo Ocidente que os gerou. Então, isso nós falávamos antes aqui de entrarmos no ar, essa mentalidade suicida, né? Eu já vou chegar lá. Então, o que impera hoje é essa mentalidade suicida no Ocidente. Isso tem origens, fulcrado na estratégia revolucionária, já desde Hegel, que vem, né, tomando corpo daí com o marxismo, e depois com a escola de Frankfurt. Então, a escola de Frankfurt, do ponto de vista da cultura, ela propôs nada mais do que isso, a destruição completa da cultura ocidental, tá? E como é que eles vão fazer isso? Tudo que tem na cultura ocidental nós vamos destruir, não presta. Porque nessa destruição vai surgir alguma coisa boa, vai surgir alguma coisa positiva, né? E o que a gente vê é que essa destruição toda só gera mais destruição, mas isso é lógico, né? Isso é óbvio. Então, a gente tem que ter em vista esse negócio que a mente de um revolucionário é completamente invertida, né? A mentalidade revolucionária é uma patologia, né? É uma patologia. Então, o sujeito ele não consegue perceber que a destruição é algo negativo, ele acha que a destruição é positivo. Ele acha que o antes é o depois. Ele acha que o depois é o antes. Ele acha que, por exemplo, que o Stalin matou lá 45 milhões de pessoas, mas a culpa é de quem morreu, porque não foi suficientemente, não agradou suficientemente isso. Então, na cabeça de um revolucionário, é isso que acontece. Por isso eles acham que esse negócio que eles estão fazendo, essa exploração anal aí, é o máximo, né? Eles estão quebrando tabus, eles estão contribuindo para a implementação da nova sociedade, né? Livre de preconceitos e tal. É uma mentalidade completamente alienada, né? Alienada, assim, desvinculada da realidade. Só que é extremamente... Isso tem uma coerência muito grande dentro do movimento da estratégia revolucionária. Vocês estão entendendo? Sim. Então, a loucura deles serve a uma finalidade muito fria e calculada, né? Que é calculada aí pelos grandes estrategistas desse movimento revolucionário, que no século XX são principalmente os frankfurtianos. E depois, o que aconteceu? O problema da escola de Frankfurt é que eles foram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles criaram raízes, né? Eles foram muito bem recebidos. Vem os europeus aí, sociólogos, né? E deram aquela recepção fantástica para os caras, assim, né? E os caras metendo o pau nos Estados Unidos, querendo destruir os Estados Unidos. Não falar que os Estados Unidos é a mesma coisa que a Alemanha nazista, né? Só que, curiosamente, eles ficaram nos Estados Unidos, eles não voltaram para a Alemanha nazista, né? Então não era a mesma coisa, porque eles foram para lá fugir do nazismo porque eles eram judeus.
Aí, na verdade, assim, toda a mentalidade revolucionária, ela tem essa coisa de suicida, né? De destruir até mesmo aqueles que te ajudam, que até mesmo aqueles que te apoiam, né? Tanto que o Adorno morreu em sala de aula, né? Ele teve um ataque lá, teve uma convulsão, porque os alunos foram lá e tiraram a roupa na frente dele. Mas era isso que eles pregavam, era isso que a escola de Frankfurt pregava, né? E, agora, o maior responsável pela implementação dessa estratégia nos Estados Unidos foi um outro, mais jovem, representante dessa escola de Frankfurt, que é o Herbert Marcuse, né? Que escreveu um livro chamado Eros e Civilização. E nesse livro ele propõe que não apenas as artes têm que ser destruídas, mas toda a civilização, né? E principalmente na questão da sexualidade, né? Que ele identifica, e aí nesse ponto ele estava correto, né? Que um dos pilares principais da sociedade ocidental, que ele chama de patriarcal, capitalista e opressora, né, é a moral sexual cristã, né? Ou seja, o casamento monogâmico, enfim. Aí, o que o Marcuse faz? Ele faz uma união, né, da teoria do Freud com a do Marx. Então ele diz o seguinte, que o capitalismo é opressor, né, porque existe uma repressão sexual. Então nós temos que libertar a sexualidade das pessoas, né, para que aí as pessoas vão e elas fazem muito sexo e aí não pensam em fazer capitalismo, imperialismo opressor nos outros países, e aí nós acabamos com o capitalismo, né? Aí o que eles falam? Mas como é que nós vamos estimular as pessoas aqui nos Estados Unidos, né, no caso do Marcuse, que já estava lá também, a fazerem sexo desenfreado, desregrado e promíscuo, uma vez que é uma sociedade fulcrada em valores tradicionais, né? Porque os Estados Unidos é uma nação, sempre foi uma nação, muito cristã, né? Porque os pais fundadores eram cristãos e fizeram a Constituição pensando já, né, que ela seria apropriada para um povo cristão. Muito bem, então ele propõe o que para estimular essa sexualidade? A música, né? A música o quê? Qual música? Qual tipo de música? É um tipo de música? O rock, né? Então, vocês vejam só. Aí, tem um outro detalhe também que eu não posso deixar de mencionar. Essa estratégia revolucionária socialista e que visa a destruição da cultura ocidental sempre foi apoiada, inclusive financeiramente, pelos grandes agentes do globalismo, né? Isso que se chama da nova ordem mundial é uma concepção de mundo criada por esses agentes globalistas, que são quem? Basicamente as grandes famílias dinásticas, famílias de banqueiros e de monopolistas, né? Inclusive capitalistas mesmo. Que eles fundaram a Sociedade Fabiana, né, que é precursora aí do marxismo, inclusive, sempre deram dinheiro para os socialistas, para o movimento socialistas, esquerdistas em todo o mundo, né, inclusive na União Soviética, certo? Tem até, inclusive, um livro que demonstra isso, que é o do Anthony Sutton, The Best Enemy Money Can Buy, né, que mostra toda a rede de financiamentos de grandes capitalistas ocidentais ao Partido Comunista Soviético e ao Stalin, tá? Então, quer dizer, o socialismo foi financiado pelo Ocidente. Por quê? Por quê? Por grandes capitalistas que queriam eliminar a concorrência, né? Porque se não há concorrência, eles têm a capacidade de monopolizar todos os mercados, vocês estão entendendo? Então, por isso que eles apoiam o socialismo. Por isso que o socialismo sempre teve tanto recurso, sempre teve tanto dinheiro, sempre teve tanta apoio institucional, né, de grandes fundações, as mesmas fundações Rockefeller, Ford, Carnegie, todas elas financiam grupos e centros de estudo socialistas. Não é curioso isso? Se existisse essa oposição, né, como se fosse água e óleo, capitalismo e socialismo, não aconteceria isso? Então, isso, você fala esse tipo de coisa, dá um pouco de nó na cabeça de pessoas que não estão muito familiarizadas com o assunto. Mas realmente uma realidade intrincada, né? Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo mostrar para vocês a relação que existe, né, entre essa destruição das artes e toda essa estratégia revolucionária. E toda essa estratégia revolucionária é fomentada por esses agentes globalistas que querem implementar essa nova ordem mundial. Muito bem. Agora eu vou dar um dado interessante para vocês. Quais são as bandas que fizeram mais sucesso nos anos 60, quando começou esse negócio do sexo, drogas e rock and roll, do sex livre? Década de 60. Quais foram as bandas de rock mais famosas? Os Beatles, certo? Certo. E os Rolling Stones. Certo? Legal? É. Então as duas bandas de maior sucesso, beleza?
Vocês sabiam que essas duas bandas foram não apenas estimuladas como ganharam dinheiro do Instituto Tavistock, que é um instituto de pesquisas voltado à implementação de técnicas de lavagem cerebral na Inglaterra, né? Muito curioso, né? Essas duas bandas britânicas, né? O instituto era lá da Inglaterra. Então eles formaram, eles criaram esse factoide aí, estimularam. Pode ver que é uma coisa muito exagerada esse negócio de sucesso dos Beatles, do Rolling Stones. Né? Eles foram ponta de lança, eles foram lá e convenceram, né, a juventude a perverter, ou simplesmente deixar de lado os valores que tinham aprendido com os pais, né? E isso está dentro da estratégia revolucionária proposta pelo Marcuse. Então vocês vejam, você tem uma frente de ação dos globalistas que tem essas técnicas de lavagem cerebral, por outro lado, né, a estratégia revolucionária de destruição de todos os valores, né, da sociedade ocidental cristã, que foi implementada nos Estados Unidos pela Escola de Frankfurt, também foi financiada, né, com dinheiro dos globalistas aí. Então, a música foi sendo utilizada para criar no imaginário essa maior aceitação, né, a uma conduta moral degenerada, né, degenerada assim, de acordo com os valores ocidentais, né, uma conduta dissoluta. Porque o que acontece? Qual que é o problema da promiscuidade sexual? Né? O problema é o seguinte, você veja na época de Roma lá, os escravos eles não podiam ter propriedades e não podiam ter filhos também. Né? Quer dizer, nascia um filho do escravo, ele era propriedade do dono. Propriedade do dono, do pai. Né? Não tinha essa relação poder pátrio. Né? A Carol, advogada, ela sabe o que significa isso. Né? Poder pátrio não existia na Roma Antiga. Quem conquistou isso para os escravos foi a igreja, né? Porque aí levou-se a dignidade dos escravos, acabou a escravidão por influência do cristianismo. Mas você tem lá, o pessoal faz muita sacanagem e tal, aí ninguém sabe quem que é o pai, quem que é a mãe da criança, né? Então o que acontece? Não se transmitem as propriedades, não há herança. Então a família é a forma mais antiga que existe de transmissão de poder. Então se você não tem uma hereditariedade, você não tem a sucessão. Se você não tem a sucessão, existe a dissipação. Se existe a dissipação, dificilmente haverá concorrência, né, para esses grandes monopolistas. E outra, eles agem através de especulação. Então eles vão lá e compram tudo com preço muito baixo, né, porque ninguém tem capacidade de manter nada, não existem famílias constituídas para isso. Né? E qual que é o poder que o indivíduo tem? Sozinho? Nenhum. Né? Uma família dando suporte tem algum, certo? Não é muita coisa, mas tem algum. Agora, se você tem milhões de famílias tradicionais, essas famílias têm algum peso. Elas vão influir nas decisões políticas, enfim. Agora, se você tem uma massa de mosquitos desarticulados entre si, o que acontece? É muito mais fácil manipular, fazer lavagem cerebral, né? Levar a vontade do povo para onde você quer, tá certo? Então, a música e as artes, elas foram usadas como ponta de lança, né? Ou seja, vai na frente, destrói tudo, depois a gente entra com a regulamentação estatal, né? A gente entra com restrição de liberdades individuais, a gente entra com implantação de governo ditatorial, a gente entra com a nova ordem mundial, com a ditadura global, né? Porque aí as pessoas ficam sem reação, tá entendendo? Então essa articulação de todos esses pontos. Exatamente. Inclusive, essa semana, eu postei ali na página do Face, aquilo que você tinha comentado, né, Dante, no início, com relação a que não há nada que esteja na vida política de um país sem antes que esteja na sua literatura, né? E no início do ano, em janeiro de 2015, foi publicado um livro, Submissão, por um francês, no qual ele diz que em 2022 a França terá um presidente muçulmano, né? Então, e alguma coisa engraçada é que esse livro foi publicado no dia do ataque ao Charlie Hebdo. Então, isso parece até meio profético, né? Porque do jeito que a França está sendo tomada por esse movimento, que não deixa de ser também um movimento que quer atacar todos os valores ocidentais, né, o Islã, nós vemos aí que a literatura está fazendo uma espécie de profecia. Vamos ver se em 2022, né, teremos ali na França um presidente muçulmano. Mas uma coisa interessante, Dante, que você falou,
É exatamente isso que a gente percebe, né? Tudo começa, até a questão do conhecimento humano, né? Ela começa pelo imaginário, né? Então, você pega aí todas as referências de arte moderna, elas são uma tentativa de desconstrução dos valores tradicionais, né? Isso. Então, você vai pegar a literatura, você pega a pintura, você pega tudo, teatro, até mesmo a música, né? Você vê que ela não cultiva algo para tentar elevar o homem da sua condição, mas ela tenta valorizar tudo que há de deprimente na natureza humana, né? E ela é utilizada por grandes, todas as fases. As artes, elas também refletem o ideário daquela época, né? Sim. Tem uns áudios do Mário Ferreira dos Santos sobre a crise do mundo moderno, no qual ele fala também como nós chegamos a esse período de decadência civilizatório, né? Sim. E no caso, a gente vê, por exemplo, gerações inteiras vindo agora sem conhecer o que havia, por exemplo, o que é uma arte normal, né? Então, nós já nascemos vendo uma época de desconstrução. Então, por exemplo, assim, quando nós pegamos a música clássica, né? Quando nós pegamos uma pintura que tenha uma técnica, que tenha uma harmonia, né? Que ela espanta pela criatividade, né? Quando nós vemos tudo isso, nós temos uma verdadeira admiração por essas obras. Mas aí, quando você já nasce numa sociedade em que tudo isso já foi questionado, em que você só reflete essa realidade deprimente que a gente vive, você acha que a vida chega até a perder o sentido também, né? Você não tem mais um ideal transcendente pelo qual você vai pautar a sua vida, e as próprias formas de você transcender, que seriam por meio das artes, elas também estão anuladas por essa decadência, né? Exatamente. Veja E, só. na verdade, esse é o objetivo, né? Não é levar a alma a se transcender, mas a ficar presa no que é material. E causar exatamente esse sentimento que a Carol falou. A terrestrialização completa do homem, né? Antônio Gramsci, ele era um delinquente intelectual de altíssima periculosidade, né? E ele não apenas escreveu sobre política, mas também, principalmente, a teoria dele é de que o domínio do Partido Comunista deve se dar por meio da cultura, né? E o cara era tão sem vergonha, ele era tão picareta, ele era tão pilantra, que ele usava a própria filha dele como laboratório para as teorias dele, né? Ele contava fábulas para a filha dele, de modo a criar nela a compreensão de que a única coisa que existe é a realidade material mais imediata, mais palpável, né? São fábulas horríveis, assim, fábulas terríveis, né? Que não tem um bom final, que as pessoas traem umas às outras, né? Coisa que não se faz com criança, o cara fazer com a própria filha. Não precisa ter uma ideia, né? Isso que vocês estão falando é exatamente isso, é a terrestrialização completa do homem, né? É impossibilitar a transcendência do cotidiano, do imediato. Isso é terrível, isso é tenebroso, né? Porque quando você vai, para quem gosta de música, né, música clássica, que é inclusive a minha área de atuação maior, a pessoa sabe que vai a um concerto de uma orquestra sinfônica, ou de um coral, ou de um solista, de um pianista, né, um grande músico, ele vai sair de lá, né, numa outra atmosfera, né? Quer dizer, ele vai transcender aquela esfera mais imediata do seu cotidiano e vai tomar contato com uma realidade mais elevada, né, que é uma realidade espiritual. E aí, do ponto de vista dos meus estudos e da minha compreensão disso tudo que nós estamos falando, né, eu vou citar uma encíclica do Papa Bento XVI, chamada Fides et Ratio, significa fé e razão, né? O Papa Bento XVI, ele infelizmente, né, ele renunciou, mas no período do pontificado dele, ele falava muito sobre essa tentativa de destruição do Ocidente e da cultura ocidental. Essa encíclica, inclusive, vem nesse sentido. Foi ele que falou, num discurso no parlamento alemão, se não me engano, em 2009, sobre esses 3 pilares que fundamentam a sociedade ocidental, né, e a cultura ocidental, que são, como eu já falei antes, o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã, né. Então, essa estratégia revolucionária, ela ataca fundamentalmente esses 3 pilares, né, fundamentalmente. Agora, do ponto de vista da música em especial, o que eu identifico? Eu acho assim que a música clássica ocidental, em primeiro lugar, é assim, o maior patrimônio cultural que nós temos no Ocidente, sabe? Por que eu falo isso? Ah, mas tem filosofia grega, tem um monte de coisa.
Muito bem, só que a música clássica, ela é uma condensação de tudo isso, de toda a cultura ocidental, né? Porque ela se baseia, ela traz dentro de si toda a tradição filosófica da Grécia, tá? Isso daí eu demonstrei em alguns programas que eu fiz lá para a Rádio Vox, e inclusive está no livro, que esse livro que eu estou escrevendo, na verdade, é uma transcrição desses programas que eu faço, né? Que são programas em que eu tentei demonstrar, inicialmente, certos princípios da filosofia que foram e que influenciaram as grandes obras da música clássica ocidental. Então, se você pegar, por exemplo, a obra de compositores do classicismo vienense, como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, eles têm toda uma compreensão de todos os princípios fundamentais, né, e também dos princípios mais elevados da filosofia grega, tá? Como, por exemplo, o conceito da dialética platônica, tá? O conceito da dialética platônica, da maiêutica socrática e do próprio método empírico do Aristóteles, né? Então, como é que se dá isso na música? Você tem a tese, a síntese e a antítese já em Platão, né? A dialética platônica, na verdade, é a arte da conversação, da persuasão racional, né? Então, você tem uma capacidade de imaginação, essa capacidade é complementada pela sua capacidade de persuasão, e que se dá no ponto de vista da retórica, né? E a dialética aí já é a capacidade de você convencer alguém com fundamentos racionais, não apenas emocionais, né? Isso tudo está em Platão. E se você pegar a estrutura da forma sonata, né, nós temos algo muito parecido com isso. Porque você tem lá um topos, um topoi, um lugar inicial, que é o tema, né? Toda sonata, a sonata é essa forma clássica, né? Forma típica do classicismo, que ela tem um tema inicial. Esse tema inicial, ele passa por uma série de transformações. Muitas vezes há um tema secundário que dialoga com ele, né? Mas aí já há a ideia grega também do contraste, né? Então, você tem um tema que é mais anguloso, que é mais incisivo, seguido de um tema que é mais dócil, que é mais legato, que é mais ameno, né? Esses dois temas são expostos no início da obra. Depois há um momento de desenvolvimento, esses temas vão ser desenvolvidos, quer dizer, essa ideia temática inicial. Quando eu falo tema, eu falo uma sequência de notas, né? Pode ser, por exemplo, uma sequência simples, como na Fuga 16 de Bach. Vou cantar um trechinho para vocês aqui, ó. Esse é o tema. Aí tem o segundo tema. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é. Então, o primeiro tema, vocês veem, é anguloso. Ó. O segundo tema, ele é mais linear. Ele é mais melódico. Ó. Aí o que o Bach faz? Ele pega esses dois temas e desenvolve, né? Depois, às vezes interpola, ele junta, ele desenvolve essa ideia com essas poucas notas, tá? Isso é o que? Na dialética platônica, né? É essa antítese, essa arte da conversação, né? Você apresenta uma ideia, tem uma contestação, tem um desenvolvimento dessa ideia e uma posterior síntese. Na música clássica, essa síntese é o que? A reexposição do tema, certo? Então você pega uma sonata para piano de Beethoven, você tem 3 movimentos lá, né? E que isso acontece o tempo todo, né? Nos 3 movimentos. E assim, existe uma dialética interna também. Ou seja, o primeiro movimento ele é mais alegre, o segundo movimento ele é mais triste, digamos assim, grosso modo, né? Então existe essa ideia da complementação, né? Da discussão das ideias, do contraste. Isso é muito interessante do ponto de vista cognitivo, né? Porque diz respeito à estrutura profunda do nosso cérebro racional, certo? E a filosofia grega ela faz isso, ela sistematiza, né? Toda nossa habilidade cognitiva, nossa capacidade de entendimento, né? É a grande contribuição da filosofia grega, não só para a cultura ocidental, mas também para a humanidade, certo? Isso está condensado. Se você ouvir a obra de Haydn, você tem contato com isso tudo, né, do ponto de vista auditivo, tá? E você não precisa ler lá o Platão para entender a teoria do Platão que está ali aplicada, né, na praxis, na prática. Agora, outro aspecto, eu falei da encíclica de Bento XVI, né, Fides et Ratio. Eu falei do ratio, da razão, cérebro racional.
Agora vamos falar do fides, da fé. O que é a fé? Fé significa fidelidade, né? A fé não é uma coisa assim irracional. Eu acredito, né? Eu acredito porque eu sou um fanático, porque eu sou um ignorante, né? Como essa mídia secular quer colocar as pessoas que têm uma fé religiosa, né? A fé é o quê? É fidelidade. Você ser fiel a uma revelação, algo que já foi revelado, algo que já foi demonstrado, que já foi exposto. E você não deixa de acreditar naquilo, ou seja, você se mantém fiel àquilo que você já constatou ser verdadeiro por um processo intuitivo particular seu. E aí eu vou falar de outra contribuição também do professor Olavo, né, para a filosofia, que é o quê? Ele diz que todo conhecimento ele parte de uma intuição. Né? Então, o que acontece? Como é que você sabe, por exemplo, que uma coisa que só você viu realmente aconteceu? É pelo seu testemunho interior, certo? Então, o que isso significa? Significa que você tem que levar em consideração o seu conhecimento intuitivo, né? Então, se você sabe que uma coisa é verdadeira, você sabe, você é testemunha. Aí a fé é o quê? É a fidelidade a essa constatação, certo? Agora, a música ocidental, ela surgiu onde? Surgiu dentro da igreja, né? Surgiu dentro da igreja. E como? Nos cantos litúrgicos, certo? Aí, existe todo um processo de desenvolvimento, né? Começa lá com o canto monódico, canto gregoriano, cantochão, né? Alguns conhecem assim, que é aquele canto que tem uma melodia só. Depois passa lá a polifonia, que é o desenvolvimento das melodias simultâneas, que ocorrem as confluências verticais, né? As horizontalidades, que já geram harmonia, né? É todo um processo muito longo, não dá para pormenorizar aqui. Mas, o que eu identifico? Eu identifico que todo esse processo de desenvolvimento das técnicas musicais, ela tem essa inspiração direta da fé religiosa, né? Porque não apenas surgiu dentro da igreja, mas foi lá se desenvolvendo na medida em que a música curvava-se à necessidade litúrgica, tá? Então, por exemplo, a polifonia surgiu disso, né? A polifonia surgiu disso. O que é a polifonia? Como eu falei, é a junção de melodias paralelas, né, independentes entre si. E essas melodias, elas começaram a ser colocadas em paralelo porque tinha alguma necessidade dentro do texto litúrgico de que aquela palavra, né, fosse ressaltada de alguma maneira. E isso, o que acontece? A música vinha para... procuravam-se os intervalos harmônicos, que soassem bem e tudo mais. Então, o que nos impede de deduzir que a música se desenvolveu por influência direta do Espírito Santo? Eu acredito que nada, certo? Então, a minha compreensão disso aí é nesse sentido. Então, a música erudita contém, né, chama-se de erudita só para diferenciar dessa música industrial, tá? Vamos falar a grande música clássica, ocidental, enfim, música de altíssima qualidade. Então, eu prefiro colocar o termo erudito para já diferenciar. Mas ela contém todos esses significados, todas essas contribuições, né, todas as grandes contribuições da sociedade ocidental, nesses 3 pilares, inclusive, né, estão contidos ali de uma maneira condensada, certo? Então, a música realmente é o que mais favorece o desenvolvimento do intelecto, da espiritualidade, da transcendência. Só um detalhe, vocês podem falar, mas a música não tem nada a ver com direito. Tem sim. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou falando, todas essas técnicas musicais, elas são desenvolvidas dentro de leis muito específicas, tá? São as leis da acústica. E as leis da harmonia e da estética, enfim. Então, tem tudo a ver, a normatização, o processo de normatização, né? Porque você pensa bem, o que é um código penal? O que é um código penal, Carol? É o quê? Uma norma de conduta, não é? Exato. No frigir dos ovos, ao final das contas, é uma norma de conduta. Não matarás. Né? Bom, por que você não vai matar? Está lá no Código Penal, não matarás. Uma norma de conduta. Né? Quer dizer, não tá, homicídio, né? Pena de 6 a 20 anos. Né? Então, a pessoa sabe que ela vai ter uma punição. Então, esse negócio de seguir regras, né? Seguir uma conduta. Tá? Então, você tem... A música serve para quê? Para você justamente ter essa liberdade interior de perceber isso. Tá?
e toda a estrutura do universo está ali contida, através das leis acústicas, e tem todo esse processo de normatização. Então, a música erudita é essa grande condensação dos grandes significados, né, das grandes contribuições da cultura ocidental à humanidade, certo? Então, Dante, eu queria te fazer uma pergunta. O que se perdeu, né, a partir do momento em que não se dá mais tanto valor à música erudita, né? E nós temos esses ruídos, né, que são as músicas atuais, né? O que se perdeu, assim, como é que você diagnostica, quais são os problemas da música atual, por exemplo? Se você pegar aqui aí alguns sucessos do dia, qual é o problema dessa música, no teu ponto de vista, você que é um estudioso de música? É o seguinte, a conclusão lógica e necessária disso tudo que eu falei até agora, né? Se a música condensa todos os significados, todas as contribuições, as coisas mais importantes da sociedade ocidental, se nós queremos destruir a sociedade ocidental, o que nós vamos começar destruindo? Vamos começar destruindo a música, né? Então o problema todo é o que? A inserção da mentalidade revolucionária dentro da música, primeiramente na música de concerto, tá? Isso começou já com esse pessoal da escola de Frankfurt, que se aproximaram lá do Arnold Schoenberg, que foi um grande teórico, um grande tratadista da música, né? O maior tratadista da música do século XX. Mas ele acabou sendo cooptado por essa mentalidade revolucionária. Então ele fundou uma corrente estética chamada dodecafonismo, né? O dodecafonismo é uma espécie de transposição do marxismo para a teoria musical, certo? Porque diz o seguinte, que você não pode estabelecer hierarquia entre as notas. Toda a música ocidental foi fundada nos princípios de hierarquia, né? Então, por exemplo, a harmonia, o conceito de cadência harmônica. Você tem um acorde que é o principal, que é a tônica. Acabou, a tônica é a mais importante. O segundo mais importante é a dominante. Que a dominante é aquele acorde que chama a tônica. É como se fosse, por exemplo, o rei e a rainha, tá? O rei é a tônica, é a tese, é o ponto central. Se vocês jogam xadrez, vocês vão entender bem isso. A rainha é o que? É aquela que confirma o poder do rei. Até porque tinha uma época que os casamentos, né, eram feitos entre príncipes de diferentes países. Você pegar, por exemplo, no século XV, né, teve Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ou era Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Bom, é um dos dois, né? É um dos dois. Aí juntaram-se os príncipes e resultou na monarquia espanhola, certo? Então você tem essa relação hierárquica dentro da música ocidental que sustentou todo esse edifício, né, artístico, estético e filosófico durante várias centenas de anos. Aí vem o Arnold Schoenberg, influenciado por essas teorias. Não podemos ter hierarquia entre as notas. Todas as notas têm que valer o mesmo, né, de ponto de vista hierárquico. E você não pode expor, né, mais notas. Você não pode expor uma nota sendo que a outra não foi exposta igualmente. Então, esse princípio de não hierarquia, né? Essa tentativa de trazer essa igualdade forçada que não existe, né, no mundo para dentro da música. Olha que coisa diabólica é isso, né? É a mesma coisa, você falar, não existe diferença entre os sexos, não existe diferença entre os seres humanos, né? A Carol pode entrar no banheiro masculino e eu posso entrar no feminino, porque o gênero é uma construção social, né? É a mesma coisa, você elimina as hierarquias, você elimina o princípio da realidade, né? Isso foi feito na música de concerto. E agora, qual que é a consequência? A consequência é que o público da música de concerto cansou de ir nas representações musicais desse tipo de música, que é um corre, é um saco, não tem hierarquia entre as notas, fica aquela coisa solta, insossa, sem graça, né? É que eu não tenho aqui agora uma gravação para mostrar para vocês, também nem caberia aqui. Mas quem quiser entender o que eu estou falando, procura aí. Dodecafonismo, Arnold Schoenberg, Anton Weber, são os compositores dodecafônicos, né? É uma coisa sem graça. Então o que acontece? O pessoal começou a procurar música popular. Aí o que os revolucionários fizeram? Vamos destruir a música popular também, né? Aí começou a chamada indústria cultural. A música começou a ser criada para reprodução em larga escala, né? E aí os estúdios fonográficos, né, começaram a produzir música de baixíssima qualidade. E por que isso aconteceu? Isso que é o mais interessante, veja só. Vou tomar um gole da minha cerveja aqui, que o assunto vai longe.
não vai muito longe, não, tô brincando. Desde a década de 1920, né, desde a década de 1920, comprovadamente existiu a infiltração de agentes do Serviço Secreto Soviético na indústria fonográfica norte-americana, certo? Vou repetir. Agentes de influência do Serviço Secreto Soviético, na época chamava-se KGB, tá? KGF, FSB, uma coisa assim, né? Mas são os mesmos caras que estão lá. Da década de 1920, os caras foram lá, se infiltraram na indústria fonográfica e começaram a fazer lavagem cerebral lá, tá? Música para criança, por exemplo, então vamos fazer um PNL aqui. Vamos fazer uma programação neurolinguística para que quando essa criança venha a ser adolescente, ela vire comunista, né? Então é o seguinte, os ocidentais são muito ingênuos, sabe? E aproveitando-se disso, os comunistas sempre deitaram e rolaram, né? Então eles se infiltraram nos Estados Unidos de uma maneira, assim, muito fácil, né? Foi como tiradores de criança. Então quando veio aí, depois já os Beatles, os Rolling Stones, já estava tudo preparado, Porque desde a década de 20, década de 30, de 40, as crianças já começaram a serem expostas a uma atmosfera musical cada vez mais declinante, cada vez mais baixo o nível, né? Cada vez mais repetitivo e mais manipulatório, né? Tem uns estudos, até vou indicar um livro até para vocês aqui, ó. Não estou achando aqui na minha estante. Daqui a pouco eu pego ali e indico o título. Mas mostra exatamente esse processo de infiltração soviética na indústria norte-americana, né? Na indústria do entretenimento. E aí você cria toda uma geração já de pessoas com déficit cognitivo, né, com incapacidade para apreensão de parâmetros artísticos mais elevados. E, veja, eu não estou fazendo um discurso classista aqui de que, porque eu trabalho com arte, a arte é muito importante. Não é isso. A arte é importante para qualquer um, tá? Para um matemático, para um médico, para um filósofo, para qualquer tipo de atividade humana. Por quê? Porque favorece o desenvolvimento de habilidades cerebrais até. Se você não quiser partir para o lado espiritual, para o lado cognitivo, né, das transcendências, mas do ponto de vista cerebral mesmo. Mas tu diz música clássica, né, Dandinho? Uma música de qualidade, né? Não, que demonstram a relação inextrincável, né, entre música e cérebro, certo? Há muitos estudos, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho 2 livros, vou mostrar para vocês, só um segundo aqui, ó. Pera aí. Ó, achei de uma tacada os 2 aqui. Esse livro aqui, ó, The Marxist Minstrels, A Handbook on Communist Subversion of Music, de David Noebel. Esse livro aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, ó. É de 1974. É um pastor protestante que demonstrou a influência dos agentes soviéticos, né? Tudo documentado, com documento, com relato, testemunho em primeira pessoa, na destruição da cultura musical da juventude. Porque ele, como um pastor protestante, estava preocupado, né, com aquele negócio do Woodstock lá, daquela putaria toda que começou a acontecer na década de 60. Então ele escreveu esse livro para mostrar, olha aqui, como destruir a nossa juventude, né? Ele faz uns alertas, assim, tudo que está acontecendo hoje. Outro livro que eu vou indicar para vocês aqui, ó, Robert Jordan, são em inglês, Música, Cérebro e Êxtase, que mostra uma série de estudos, né, neurológicos, aliás, da neurociência, que relacionam aí com a atividade musical. Inclusive tratamento de doenças, distúrbios neurológicos, né, que a música tem um papel preponderante na terapia, certo? Existe inclusive uma ciência médica chamada musicoterapia, né? Então existe essa relação. Por quê? Porque a música são os sons, e nós desde que nascemos estamos envoltos em sons. Então o nosso cérebro ele já é criado e conformado dentro de uma atmosfera sonora, né, cujos parâmetros, conforme eles vão sendo manipulados, eles estimulam determinada reação cerebral. É uma coisa física. Antes de ser um processo psíquico, cognitivo, é físico, certo? Porque nós somos o quê? Nós somos corpo, né, alma e espírito. Nós não somos só alma e espírito, né? Nós não podemos também cometer o erro, né, e o excesso oposto. Nós não somos só matéria, beleza. Mas também não somos só espírito, nós temos um corpo. O nosso corpo, ele responde a determinados estímulos, né? E por coincidência, né, os soviéticos, os russos, principalmente depois da Revolução Bolchevique, né, eles começaram a fazer uma série de estudos lá, do ponto de vista da psicologia, né, da neurociência, essa programação neurolinguística que eu falei para vocês,
foi uma descoberta de um cientista russo, do Pavlov, né, que descobriu um reflexo condicionado, o behaviorismo, né, que hoje em psicologia se estuda bastante, que é uma técnica de manipulação mental, nada além disso, certo? Descobriu dos animais e serve para os seres humanos, porque nós também nós temos muito do cérebro animal também, né? 15% das nossas, do nosso cérebro é ainda o cérebro animal, né? Então, existem essas relações, certo? Isso tudo, esse pessoal soviético, comunista, né, socialista, eles não estão para brincadeira, eles estudam isso tudo. Eles não são que nem a gente, né? A gente é bobo alegre, né? Pra gente tudo tá bom, tá beleza, né? É festa, carnaval, é futebol. Eu falo a gente aqui no Ocidente, a gente é ingênuo demais. O pessoal vai na onda, né, cultural sem refletir, né, da onde que veio, a que serve, né? Exatamente. Esse pessoal não tá de brincadeira, meu, sabe? Por isso que a gente tem que estudar muito, porque eles estudaram, né, de maneira meticulosa e já há muito tempo como destruir o Ocidente. É uma obra de engenharia social em plena execução, né? Em plena execução, exatamente. A Cíntia, eu acho que gostaria de fazer algum comentário, né, Cíntia? Também. Isso. Dante, é interessante a gente falar, né, sobre aquele documentário até que a gente comentou antes de entrar lá, a arquitetura da destruição, que ele mostra bem essa questão da arte ser utilizada na implementação de uma ideologia, né, que foi o caso do nazismo. Sim, exatamente. E você vê, né, que concepção estética, né? E você veja, Cíntia, muito interessante você tocar nisso, porque você sabia que o Hitler, a grande ambição dele era ser um artista? Sabia disso? A grande ambição dele era ser um pintor, certo? Aí ele não foi aceito lá na Academia de Artes de Viena, até porque Viena era um centro renomadíssimo, né? Respeitadíssimo e muito tradicional. E ele tem umas ideias revolucionárias. Então. E rejeitaram os trabalhos dele, né? Na verdade, o cara era um maluco, né? Ele era um maluco. E ligado com seitas ocultistas. Então você imagina só a cabeça do sujeito. Aí ele ficou revoltado, porque a grande parte desses críticos, né, lá da Academia de Viena, eram judeus. Então ele associou, né? Aí que surgiu o ódio aos judeus. Porque os judeus não tinham a mesma concepção estética dele. Muito bem. Aí você vem no caso da Leni Riefenstahl, né? Ela era documentarista oficial lá do Hitler, certo? Então ela conhecia o negócio lá de perto mesmo, de estar dentro. E o que eles queriam fazer no nazismo era exatamente aquilo que eles fizeram, certo? Quando o pessoal fala, Dilma Rousseff é incompetente, o Lula é incompetente, então não cai nesse erro, meu filho, porque é o seguinte, eles são muito competentes, viu? São muito competentes. Eles estão fazendo exatamente aquilo que eles se propuseram a fazer, que é a destruição do Brasil, destruição da cultura brasileira, destruição da soberania nacional, tá? Para quê? Para a implementação, no caso deles, da pátria grande bolivariana, né? Que é o quê? É um grande blocão comunista da América do Sul. Como é a União Europeia, né? Mas há um grande blocão dos países pobres. E eles estão fazendo isso com muita competência, certo? Muita competência. Porque vejam só, um país com uma forte soberania nacional, né, fortes valores, fortes princípios, não aceita fazer parte de um esquema desse, né? Porque o que nós temos a ver com a Venezuela, né? Não temos nada a ver com a Venezuela, tá? Respeitamos a Venezuela, mas, o que nós vamos ser o mesmo país que a Venezuela? Não. Nós temos as nossas peculiaridades, nós temos as nossas particularidades, né? Então, o Brasil tem uma série de problemas, né? O Brasil seria um tópico à parte, mas nós não temos valores no Brasil, né? Não temos valores nacionais. É muito raro assim você ver uma grande personalidade da elite dirigente que tem algum valor genuinamente brasileiro, né? Quais são os nossos valores? São valores geográficos, ou seja, nós somos uma grande potência natural, né? Nós temos a Amazônia, nós temos o petróleo, né? Nós temos muitas riquezas naturais. Legal, ter riqueza natural é muito bom. Mas quais são os valores? A riqueza natural não pode ser um valor, certo? Ela é um recurso, tá? Ela é um recurso material. Quais são nossos valores? É a cordialidade. Legal, beleza, o que mais? Entendendo? Pensa aí, qual é o valor genuinamente brasileiro?
Ah, nós somos hospitaleiros. Tá bom. Mas os africanos também são hospitaleiros. Né? Os americanos também são hospitaleiros. O que nós temos de genuinamente brasileiro? Né? Então, não tem como falar que a Dilma Rousseff é incompetente. Da mesma forma, o Hitler foi muito competente. Ele fez aquilo que ele queria fazer, né? Que é a destruição da cultura ocidental. Ali. Só um detalhe, Dante. Não sei se tem alguém com a imagem aberta que está dando... a arte, nesse momento, ela se torna propaganda, né? Ela se reduz à propaganda desse ideário revolucionário, né? Isso é importante ressaltar, né? E outro detalhe que seria interessante ressaltar é a figura do multiculturalismo também, né? No qual você vai ter ali um batuque indígena sendo comparado com uma sinfonia de Beethoven, por exemplo. E os críticos de arte acham que isso estaria no mesmo nível. Sim. Mas veja. Exatamente. Né? O Olavo já falava isso, essa questão do Brasil não ter essa coisa desenvolvida da alta cultura, né? Sempre se preocupou muito com essa questão de economia e o Brasil, ele não, se a gente for olhar, né, ele não tem nada que é igual o Dante estava falando, genuinamente nosso, né? Foi se pegando aquilo que era dos outros, mas na verdade não foi se desenvolvendo uma alta cultura, né? Sempre aquela preocupação com economia, com, né, social, essa questão social, mas não em desenvolver uma alta cultura, né? Que serve de base para se perpetuar, né? Isso. Cultura que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, é o carnaval, né? De arte, manifestações de artes propriamente brasileiras. Nós temos carnaval e funk, né, que seriam expressões de arte, mas para nós que temos já uma visão mais clássica, né, de arte, sabemos que isso aí já é uma manifestação última da decadência, né, o capítulo último da decadência humana, que aí redundou naquela manifestação do Sesc, né, das investigações dos furebes, né. Então, agora eu vou falar uma coisa polêmica, né? Eu não tenho medo nenhum desse negócio de polêmica. Tem muita gente que evita isso, mas eu procuro isso, é interessante. Na verdade, para desfazer esses mitos, falsos mitos. O que eu vou dizer para vocês aqui é mais pura verdade, tá? Ah, mas eu sou politicamente incorreto, tá bom. Mas é o seguinte, a arte musical do Ocidente, a música clássica, a música erudita ocidental, é superior a todas as outras manifestações artísticas de qualquer lugar do mundo, tá bom? Eu vou repetir, a música erudita é superior a todas as outras. A cultura ocidental é superior a todas as outras. Tá? Eu posso demonstrar isso, vai demorar um pouco, mas vamos simplificar essa conversa pelo campo da antropologia. O que a antropologia fala? Né? Todas as culturas são iguais. Né? Tudo uma beleza, tudo uma maravilha. Então o índio que vai lá e enterra o seu filho vivo é a mesma coisa que a cultura cristã, que fala que tem que ter a proteção do nascituro desde o momento da concepção até a morte natural. Como é que você vai dizer que são iguais essas culturas? Não são. Não são por quê? Porque existem certos valores que estão acima da humanidade. Né? Você pode falar em direito natural. Se você não quiser falar em valores religiosos, esses direitos naturais, né, que são base para qualquer outro direito. Então, por exemplo, direito à vida. Direito à vida é base de todos os outros direitos, concorda, Carol, advogada? A Cíntia também é advogada, Dante. Também é advogada, muito bem. Vocês dois são advogadas, né? Eu fiz direito, mas não cheguei a concluir o curso, né? por razões óbvias. Mas como é que você vai ter um direito se você não está vivo? Sim. O direito à vida é lógica e, obviamente, base de todos os outros direitos. Vocês concordam? Certo, concordamos. Como é que você vai dizer que uma cultura que não valoriza o direito à vida, que é base para qualquer direito, e se você considera direito como, por exemplo, aquilo que é justo e necessário para que uma pessoa tenha dignidade, como é que você vai supor que uma cultura que mata os seus filhos é igual, é a mesma coisa, tem o mesmo valor que uma cultura que protege seus filhos, que respeita o direito à vida? É impossível, né? Da mesma forma, não tem como você defender que uma cultura musical primitiva, que é baseada apenas em repetição de ritmos de uma maneira grosseira, né, e não elaborada, a mesma coisa você dizer que isso é o mesmo, como você disse, uma sinfonia de Beethoven. Não é o mesmo, né? Porque não existe uma preocupação humana com a transcendência, com a própria salvação da alma. Agora veja só,
Não tem como a gente fingir que não existe a realidade espiritual. Tá? Então vamos lá. Digamos assim, você morreu, e agora? Ah, acabou, beleza, tá bom. Você acha que acabou? Tá bom. Mas e se não acabou? Já parou pra pensar? O que vai acontecer com a tua alma? Digamos que exista a vida eterna, né? Que eu acredito que existe a vida eterna, né? E aí você vai passar o resto da eternidade nessa vida eterna, né? Porque a vida é eterna. A vida material acaba, nós sabemos que acaba. Por quê? Porque todo mundo morre, né? Mas tem a vida eterna. E se você está preparando uma pessoa através da arte para ter uma vida eterna, né? Para realmente ter essa vida eterna, para transcender essa vida aqui e atrelar a esse princípio da vida, esse princípio incessante da vida, né? Que quem é cristão acredita que é Deus, que é Jesus Cristo, né? E quem não é, acredita em outras coisas. Mas e se a arte serve para isso? E se você impede as pessoas, como Gramsci, através desse processo da terrestrialização absoluta do homem, né? Você impede o acesso a essa arte superior, que vai te permitir a transcendência, e, em última análise, até mesmo a possibilidade da salvação da sua alma. Eu acho o seguinte, eu não sei se a minha alma vai ser salva, né? Mas se for, pode ter certeza que foi por causa da arte. Por quê? Porque a arte me despertou. Isso tudo que nós estamos conversando aqui, eu fui procurar filosofia, né? Teologia, me converti à igreja também por causa da arte, porque eu era louco por arte sacra, sempre fui, né? Então, se a minha alma for salva, a arte os artistas que me influenciaram têm uma grande participação nisso. Agora, você deixar as pessoas sempre, privar as pessoas disso, como você falou do funk aí, Carol, né? Sei lá, a pessoa vai na festa, dança o funk lá, beleza, mas só isso. Nunca a pessoa vai sair daquela realidade limitada. Né? Daquela mesquinheza humana, né? Então, assim, ó, Dante, então aí pra gente fechar o Hangout, porque nós normalmente fazemos Hangouts de 1 hora, eu gostaria de fazer para você, pedir para você aí já para as conclusões finais, né? Para nós deixarmos aí uma opinião positiva, né? O que fazer diante de todo esse cenário, sabendo que nós não vamos poder resolver todo o problema das artes como um todo, né? Mas que nós temos uma liberdade individual para poder escolher nosso caminho. O que nós podemos fazer para tentar nos elevarmos, já que já não pode, assim, dentro da nossa atuação restrita, não podemos mudar o que está acontecendo no mundo. Podemos avisar as pessoas e tudo mais. Mas o que você sugere aí, Dante, para as pessoas, você que é um entendedor das artes, especialmente da música, para que as pessoas procurem essa elevação e esse cultivo das verdadeiras e sublimes artes, né? Na versão, no seu conceito clássico, né? Que é o que a gente propõe. Sim, sim. Olha, a gente tem muita coisa para fazer, por mais que não pareça, né? Parece assim, nossa, tudo está caminhando para um fim muito obscuro, mas eu sou otimista, apesar de todo esse panorama macabro que se desenha no horizonte, né? Eu sou otimista por quê? Porque através do estudo, da compreensão, né, e da inteligência, você consegue prever certos acontecimentos, e você consegue também, através da autoconsciência, ter consciência também da abrangência das suas ações, né? Então, aparentemente, nossa esfera de atuação é muito pequena, certo? Mas, quando nós tomamos consciência, né, da eternidade de cada escolha que nós fazemos, cada escolha que nós fazemos tem consequências eternas. Você já parou para pensar nisso? Né? Por exemplo, se eu mato um gato agora, o gato não volta a viver, a consequência é eterna. O gato vai estar morto para sempre, certo? Então, tudo que nós fazemos tem consequências eternas. E muitas vezes a gente não tem como saber todos os desdobramentos daquilo. Então, o que eu estou fazendo? Né? Desde que eu nasci, eu sou apaixonado por música, porque meu pai também era, e ele colocava música clássica para minha mãe ouvir. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já ouvia Mozart, Beethoven, e quando eu nasci, eu continuei com isso. Né? E eu sabia que eu queria seguir isso já muito cedo, porque o que me fazia feliz era ouvir música clássica, e inclusive eu compunha desde criança, né? E era louco por piano, por regência, por orquestra sinfônica desde criança. Aí hoje eu trabalho com isso, só que dentro desse cenário, de corrupção, né, moral e artística também da sociedade, a nossa esfera de atuação às vezes é um pouco limitada. Mas por outro lado, tendo essa autoconsciência, né, dessa eternidade das suas ações, a gente pode fazer muita coisa.
Então, eu vou dar um exemplo. O que eu fiz para formar novos públicos, né? Porque eu tenho uma formação musical, então eu poderia muito bem ficar aqui no meu castelo, né? Eu conheço a música, né? É clássico ocidental aqui, então agora eu vou aqui ouvir o meu Bach, agora eu vou ouvir aqui o meu Beethoven, e vou esquecer que o mundo existe, né? Não, o que eu fiz? Eu fiz essa série de programas de rádio exatamente para isso, para divulgar esse repertório para uma série de pessoas, né? Esses programas eu tenho gravados, né? Estão disponíveis no YouTube, no Mixcloud e no SoundCloud. Então, é um começo. Porque você pode ler livros também, mas você também tem que ouvir as músicas. E hoje, por coincidência, nós temos a maior das facilidades, que é a internet. Você consegue ouvir qualquer música pela internet, né? Então, eu vou indicar de cara já esses meus programas, vocês podem procurar lá na internet. No Mixcloud tem lá, Música Universal. Coloca lá, Música Universal, Dante Mantovani. No YouTube também, né? Música Universal, Dante Mantovani e Rádio Vox. Daí vai aparecer lá todos os programas que eu fiz. Tem muito programa que eu fiz que não está na internet ainda, mas eu vou subir. Porque demora um tempo para subir, para fazer o upload, né? E logo eu vou lançar um livro também com a transcrição desses programas. Ainda não lancei porque tem muito programa que ainda não foi transcrito, que demora um certo tempo para transcrever, certo? Mas está a caminho. E outra coisa que eu sugiro é um livro do... Deixa eu ver se está aqui. Este livro aqui, ó, fundamental também, do meu amigo aqui, conhecido de muitos de vocês também, Otto Maria Carpo, grande crítico literário e também crítico musical. Ele escreveu esse livro, chama-se Pequena História da Música, só que foi relançado aqui em 2001 pela Ediouro, tá? E aí a Ediouro lançou com outro nome, o Livro de Ouro da História da Música. O Carpo, nesse livro, dá uma série de referências musicais, tá? Então, já que vocês têm o YouTube à disposição e a internet para achar esse repertório todo, eu sugiro que vocês escutem todas as obras que ele comenta aqui neste livro. Ó a grossura do livro. Então vocês vão ter música para ouvir aí durante muitos anos, tá? Muitos anos. Agora, o Carpo, ele cita, ele comenta, mas ele não aprofunda muito, né, o repertório musical que ele comenta aqui. Então, por isso que eu fiz essa série de programas de rádio. Aí eu comento, eu aprofundo, também não dá para aprofundar todas as obras, porque eu ficaria pro resto da vida aprofundando. Mas assim, as que eu considero essenciais, para vocês compreenderem os dobramentos da história da música, estão lá, nesses sites que eu falei aí, tá? E a outra coisa, né, é você realmente estar aberto para o aprimoramento pessoal, né, para a alta cultura, não ter preconceito, porque brasileiro também tem um problema, muito brasileiro, né, é muito dinheirista. Então, eu não vou ouvir música clássica porque isso não dá dinheiro. Não é para dar dinheiro mesmo? É inteligente, tá? É para você ficar mais aberto, assim, pro cosmos, digamos assim, né? Para você poder ter uma cultura superior, né? Não é da boca para fora, realmente você vai ter uma cultura superior. Porque você ouvir uma sinfonia de Beethoven, você vai conseguir entender muito melhor, tá, a época das guerras napoleônicas, do que se você ler 1 milhão de livros sobre o assunto. Tá entendendo? Por quê? Porque o Beethoven viveu aquela época, ele condensou tudo aquilo na arte. Tá? A mesma coisa que você lê, por exemplo, um Fausto de Goethe, né? Que é o início ali da era industrial e toda essa diabolicidade da Revolução Industrial, né? Que é o fármacos, né? Aquele remédio que você pode tomar e pode fazer bem, mas pode te matar também. Né? A técnica, a tecnologia é isso. Né? Quando o Einstein estava lá pesquisando a física quântica nuclear, como é que ele ia imaginar que aquilo lá poderia resultar na bomba atômica? Né? Então, fármacos. Né? Isso aí está muito bem condensado ali na obra de Goethe, né? De símbolos. Então, a arte é isso, ela condensa significados em símbolos. E você decodifica isso de uma maneira muito mais rápida. Então, a grande cilada, no Brasil em especial, eu digo no Brasil porque eu conheço outros países, viu? Eu estive em outros países, e em outros países isso não acontece. Acontece no Brasil. Então você vai ler esse livro aqui, isso aqui não vai me dar dinheiro, então eu não vou ler, sabe? E muita gente pensa assim, pô, infelizmente, né? Infelizmente. Então a gente tem que estar aberto para isso, para o enriquecimento cultural. Você enriquece culturalmente, depois você pensa em enriquecer materialmente, até porque você não tiver inteligência, você não vai enriquecer, certo? Se esse for o seu objetivo. Eu acredito que não é da maioria das pessoas também, mas a gente tem que também ter essas adversativas, né? Então eu acho que é isso. Estar aberto do conhecimento, esse aí é um básico, né? Os meus programas, o livro do Carpo, é um básico, um start, assim, elementar, que vocês podem começar. O ideal é o quê? A gente
a gente ter no Brasil, né, uma cultura superior de fato, com muitas orquestras sinfônicas, uma em cada cidade, né? Eu já tentei montar aqui na minha cidade, já foi até certo ponto, aí os políticos já cortaram, né? Já participei de orquestras sinfônicas em outras cidades. Então, no Brasil é difícil você montar uma coisa relacionada à alta cultura. Agora, se for fazer uma coisa com a Tati quebra-barraco, né? E o funk e ostentação, aí tem dinheiro. Aí vai dar ibope, né? Aí dá ibope. Não, Então, tem público. uhum. Isso aí vai encher, vai ter público, né? Porque, na verdade, isso aí está sendo alimentado há muito tempo, né? Então, eu gostaria de sugerir 2 livros, né? Esse livro aqui do Roger Scruton, então, beleza, que tem a ver com aquele documentário, mas em síntese, esse livro, ele está resumido naquele documentário A Importância da Beleza, que está disponível na internet, né? Então, nesse documentário você vai ver aí de uma forma muito explicativa, muito simples, de fácil acesso, como foi a degradação, então, das artes, né? E é uma sugestão. E também esse livro do Theodore Dalrymple, Nossa Cultura ou o que Restou Dela, que daí são 26 ensaios que falam da degradação dos valores culturais também, que também é muito bom. Então, eu vou passar para a Cíntia, né, para as considerações da Cíntia. Bom, é aquilo que a gente vem frisando, né, nos hangouts. Às vezes a gente olha para os acontecimentos presentes e acha que eles se bastam em si mesmos, mas sempre existe alguma coisa por trás, né? Essa arte decadente, ela é um produto da revolução, dessa mente revolucionária que vem justamente para tomar as mentes das pessoas e convencê-las daquilo que a revolução quer que elas se convençam, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo e cabe a nós, né, nos esforçarmos e fazer exatamente isso que, por exemplo, o Dante faz, né? Que é espalhar o seu conhecimento para que nós não sejamos tomados por essa mente revolucionária macabra. Mas, enfim, foi muito bom, Dante. A sua presença foi muito enriquecedora. Muito obrigada por sua disponibilidade. Foi realmente muito bom o nosso hangout. Espero que você esteja aqui conosco mais vezes para falar desse tema que é muito abrangente, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Dante, também, né, por ter aceito o nosso convite. E aqui, ó, a Terça Livre está sempre com as portas abertas. Obrigado pelos esclarecimentos, né? E é isso aí. Tá, obrigado, eu agradeço vocês também o convite, pela participação aqui. E, assim, eu espero que a gente possa ter contribuído para alguma coisa para incrementar aí o debate, né? Esses temas são extremamente importantes e são muito também desprezados, né? Então não adianta a gente entender tudo de política e não ter uma formação cultural sólida, né? E eu estou muito animado até, né, empolgado, porque eu vejo assim que o pouco que eu tenho feito tem ajudado bastante gente, né? Tem pessoas assim de vários lugares do Brasil e do exterior, né, brasileiros que moram no exterior, que falam que têm ouvido meus programas sobre música e que isso tem trazido toda uma série de descobertas, né? Então isso realmente dá muita alegria, né? Você saber que estamos fazendo uma coisa útil. E aí, quanto a participar aqui com vocês, estou aberto a isso, né? Porque a minha intenção justamente é divulgar essas coisas, esse maior de todos os patrimônios culturais do Ocidente, no meu entendimento, né? Que é a música erudita ocidental, tá? Então é um assunto que me apaixona, eu dedico minha vida a isso, estou à disposição de vocês. E obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada, Dante. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem com a gente, nos acompanharem. Boa noite. Deus abençoe. Um abraço. Boa noite. Até mais. Tchau.